Boa tarde, transformadores. Ótimo sábado a todos. Vamos ao Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Aqui vemos Jesus, o bom pastor, que é movido por compaixão e um desejo de resgate da humanidade. É um desejo contínuo e sempre atual. E nós somos chamados à ação e também de fazer parte dessa grande missão, porque Deus é conosco. E Jesus, em sua vida pública, ele percorria cidades, povoados, ensinava, pregava, curava, e o que mais refletia suas ações, o que movia, era a compaixão. E ele vê a multidão como uma ovelha sem pastor. Era um termo que era muito usado no Antigo Testamento, porque o povo era frequentemente comparado a um rebanho e era guiado pelos pastores, os líderes espirituais, como Moisés, Josué ou Davi. Jesus, que é o verdadeiro pastor, ele não ficou só observando, ele agiu, ele curou, ele ensinou e ele chamou colaboradores. E o amor divino, o amor que nascemos para viver, ele não fica parado, mas ele reflete cuidado. E nós devemos olhar o mundo com a mesma compaixão, mas uma compaixão que nos leva à ação. Jesus sabia e sabe o tamanho da missão. Ele convidou seus discípulos a rezarem ao Senhor da colheita. E nós somos a colheita, sedenta de esperança, de cuidado e de uma palavra que modifique a nossa vida. Mas Jesus não mostra só a necessidade, ele capacita, assim como capacitou os 12 para a missão. Missão que começou lá com as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas se expande até nós, os novos trabalhadores da messe. Sempre devemos pensar em como nós estamos respondendo a esse chamado e se a nossa vida, nesse ambiente que estamos, reflete essa boa nova do reino de Deus. Tudo que recebemos vem da bondade de Deus. Ele que cura, expulsa demônios, ressuscita os mortos, faz maravilhas em nossa vida, mas sempre sem cobrar nada. Essa gratuidade é um resumo do próprio Evangelho, que é graça pura. Nós não devemos pensar que nossa ação é completa só doando coisas materiais. É sobre dar mais que isso. É dar nosso tempo. É ouvir o próximo. É ter paciência. E é ajudar quem não está se achando. Esse mundo que é tão doido, onde está todo mundo correndo, apressado, e que todo mundo se preocupa com o seu próprio umbigo. É complicado ser esse sinal vivo de gratuidade de Deus. Mas talvez isso signifique começar perdoando quem nos magoa, ou simplesmente estender a mão a quem precisa. E Jesus continua falando para nós: ide às ovelhas perdidas. E elas estão em toda parte, ao nosso redor. Muitas vezes somos nós. Pode ser também um colega do trabalho que se sente desorientado, a família que precisa daquela oração, daquele apoio espiritual, ou aquele amigo seu que se distanciou de repente da fé. Não espere sempre fazer algo extraordinário, porque não é sobre isso, mas é viver o ordinário de maneira
extraordinária, sendo luz no mundo e sem esperar nada em troca. Ele nos ensinou. Devemos então ser esses trabalhadores da messe. E o mundo ainda é gigante, um campo vasto de solidão, cheio de pessoas cansadas, abatidas e sedentas de amor, de algo maior. E nós podemos sim continuar esperando que outros assumam essa missão, ou como Jesus nos pede, levantar e responder ao chamado. Se você tem dúvida de como pode ser esse trabalhador na colheita de Deus, pode ser na tua casa, no teu trabalho ou até aqui nas redes sociais. Só não pode esquecer que você foi sim chamado, é capacitado e enviado, não pelo seu mérito, nunca, mas pela graça de Deus. Então que nossas ações digam: o reino dos céus está próximo, e que de graça possamos oferecer ao mundo o que recebemos de Deus. Paz e bem.